Então, a gente está falando muito aqui sobre coleta, né, de evidências locais, evidências que a gente chama de evidências coloquiais, né, até experiências, percepções. E uma ferramenta para disseminar a síntese, a gente pode dizer assim, a síntese global, né, aquilo que a gente encontrou nas revisões sistemáticas, e para coletar a evidência local, e quando a gente pensa nessa discussão da PIA, a gente pensa muito nisso, nessa junção das globais, né, das evidências globais e das evidências locais, para informar a tomada de decisão, o processo decisório, a gente tem o diálogo de políticas, né, ou chamado também como diálogo deliberativo. E nesse diálogo a gente coleta, a gente dissemina a evidência global, né, o que nós encontramos na literatura, a qualidade daquelas evidências, mas a gente coleta também as evidências locais ali para informar a decisão, para trazer experiências, opiniões das partes interessadas que estão engajadas e que podem influenciar na aceitabilidade, né? E também no efeito das opções, né, que a gente vai apresentar. Então, os diálogos de política, eles são uma ferramenta muito útil para subsidiar a tomada de decisão, normalmente ali informado, né, pela síntese de evidência, você finalizou a síntese e você usa o diálogo. Eles podem possibilitar essa interação, né, essa comunicação entre as partes interessadas para resolver aquele problema. E aí a gente pensa nos pesquisadores, nos formuladores de políticas, nos profissionais de saúde, né, na sociedade civil, nos profissionais de comunicação que poderão disseminar tudo isso, e tentar integrar esse conhecimento explícito, né, que é aquele conhecimento sistematizado que veio ali da revisão sistemática, com o conhecimento tácito, né, que a gente chama, que são aqueles baseados em experiências, em percepções, e que está implícito ali nas relações. Então, é uma oportunidade muito grande para refletir, né, sobre a aplicabilidade das evidências científicas em contextos diferentes, né, localidades diferentes, e promover essa interação, esse intercâmbio, né, essa interação das partes envolvidas no problema, interessadas. Então, o objetivo comum é constituir e discutir esse espaço, né, constituir essa discussão para tentar aproximar, né, e ter uma consideração cuidadosa que vai contribuir para uma decisão, né, para uma decisão mesmo, né, de política social ou de política de saúde bem informada, né, e definir os objetivos, ele é fundamental, mas ele varia muito, sabe, o objetivo de um diálogo de políticas em relação aos momentos, né, o que você quer fazer com esse diálogo e ao processo da formulação da política. Então, a gente pode fazer um diálogo no primeiro momento, lá, antes de fazer a síntese, para tentar priorizar um problema, ou o problema, pode ser uma ferramenta para priorizar o problema. Pode ser, o diálogo ele pode ser útil ali nesse momento ali que finaliza a síntese, você apresenta a síntese e vamos pensar, então, na implementação, na aplicabilidade, então, coleta essas informações. Pode ser feito depois como forma de disseminar. Então, assim, o diálogo, ele depende, o objetivo dele depende desses momentos, né, e do processo mesmo da formulação. E há diferentes maneiras também que você pode contribuir ali para aquela formulação e implementação de uma política, né? Como o Davi acabou de mencionar, até no início do desenho dessa política, né? O grau de consenso que esse diálogo se destina, a forma como o diálogo ele pretende retroalimentar o processo da formulação da política. Então, depende ali do momento que está, né? A preparação desse diálogo, ele é um componente essencial, essa preparação para assegurar que tanto os organizadores, quanto facilitadores, quanto os participantes, eles estejam, então, em harmonia com esse objetivo, né? Em harmonia, ter clareza realmente sobre esse objetivo do diálogo, né? Para ajudar ali a apoiar a plena
vamos dizer, deliberação, né, de considerações relevantes, de opções, incluindo as evidências de política, né, de pesquisa, sobre aquela questão de prioridade ali para informar uma ação. Então, existem vários objetivos, pode ser para elucidar o problema, né? E as opções, então você vai trazer um maior esclarecimento sobre cada uma das opções, desenvolver um entendimento comum ali entre os prós, né, as vantagens e desvantagens de cada opção, identificar e elucidar, né, eu acho que seria até um termo melhor aí, para as barreiras, para a implementação das opções, para as estratégias para superar, estratégias para implementar, né, de uma forma geral, e áreas de incertezas, custos. Então, desenvolver esse entendimento ali sobre toda essa elucidação, né, sobre o problema e as opções. Um outro objetivo do diálogo é agregar valor, né, agregar informações ali a uma síntese de evidência para a política. Então, revisar ali revisar o conteúdo da síntese mesmo. Se reúne todos os atores envolvidos e revisa a qualidade, revisa o conteúdo, revisa o texto, esclarece as avaliações que foram realizadas, né, na síntese, apresenta as evidências relevantes que não tinham sido incorporadas na síntese ou que passaram ou algo assim. Então, você tem que assegurar que esse conteúdo ele seja compreensível, que ele seja compreendido, né, e que seja levado em consideração ali para a política. Então, vai agregar. Então, vai ter uma síntese antes ali do diálogo e uma síntese posterior. E você circula essas alterações, sempre trazendo esse processo que a gente comenta, transparente, né, e sistemático. Então, a gente também pode usar o diálogo para desenvolver ou implementar a política, e aí tentar fazer esse diálogo entre as pessoas, né, de diferentes tipos, perspectivas, encontrar os potenciais de resolver discordância a respeito da temática, gerar ideias, né, e ações entre os grupos desse processo decisório e os elaboradores ali das estratégias, tentar dar credibilidade ali para todo esse processo. Além disso, também o diálogo ele pode contribuir para a governança, né, e também para a democracia. Então, vou envolver, né, engajar pessoas nesses processos, né, dar voz para algumas pessoas que poderão ali ajudar, assegurar o melhor investimento na melhor opção, assegurar também transparência, né, no processo decisório, assegurar a participação social, a participação da comunidade, a participação do paciente, a participação do envolvido ali no processo decisório. Então, a gente tem todos esses tipos de objetivos, então a gente fala que o diálogo ele pode caminhar por essas nuances, né, por esses objetivos aí. Uma vez definido esse objetivo do diálogo de políticas, é necessário, então, tomar algumas providências práticas, né? Então, em geral, o encontro do diálogo ele é realizado em um dia de trabalho, mas varia muito, né? Assim, de 1, 2 dias até de horas. Agora, com a pandemia, a gente teve diálogos de 2 horas, de 3 horas, de 4 horas. Depende muito da temática, né? Da profundidade, do tamanho, da magnitude, de uma série de critérios, né? E de vertentes ali. Mas a gente vê que teve muito essa questão também antigamente eram diálogos em encontros presenciais. Hoje a gente teve essa questão, hoje eu digo assim, 2020, 2021, essa mudança para encontros virtuais por conta da pandemia. Tivemos que mudar muitas estratégias também para engajar todo mundo, né, para dar fala para todo mundo, para colocar todo mundo para participar. Então, o que é importante aqui é definir a data estrategicamente adaptada aos processos políticos, assegurando assim que todos possam participar, todos assim envolvidos na temática, né? Então vamos dizer que quem tem o poder de fazer a implementação, quem elaborou, que todos possam, aqueles atores sociais mesmo principais,
envolvidos na temática, envolvidos no problema, eles estejam presentes e eles possam participar. Não estar só presente ali de corpo, né, e não participar, né, tá ocupado, mas que seja algo realmente previamente agendado para que possa facilitar isso, né, observando até, inclusive, feriados, momentos importantes, né, reuniões, eventos importantes, para que possam priorizar o diálogo mesmo, bem como até observar janelas de oportunidades específicas para aquela política, né, para o desenvolvimento, porque às vezes passa, né, passa o momento, né, e aí pode ser a coisa certa, mas no tempo errado, né, ali, e o que a gente quer, o que queremos, né, é favorecer o maior comparecimento, mas também maior participação, né, não só o comparecimento. Então, primeiro ponto, planejar com antecedência. Convidar também os participantes antecipadamente, dependendo do contexto, né, do país, podem ser recomendadas 6 a 8 semanas, né? Depende também se será presencial, se será virtual, né? Então, acompanhar esses convidados para assegurar, né, que as preocupações elas sejam respondidas e atendidas. Então, acompanhar, né, monitorar o convite, enviar a síntese previamente para que ele possa ler com tempo, com profundidade a síntese, né, quando possível. Escolher o local, se for presencial e também se for virtual, as salas, testar, né, tomar essas medidas para que não se possa interromper a reunião, né, e assegurar que todas essas medidas aí para que o evento seja com qualidade, né? Que o diálogo tenha qualidade, não interrupções, ou então nada, né? Mas dispor também de relatores, né? Intérpretes, se preciso, se tiver atores sociais que não estejam na língua vernácula, né? Que sejam estrangeiros, e aí aplicar essa responsabilidade aí durante o diálogo, né? Além disso, é importante assegurar conhecimentos e habilidades específicas do facilitador. A gente tem os participantes, quem organiza o diálogo, né? E a gente tem esses organizadores que fazem todo esse agendamento prévio, todo esse encontro. E a gente tem, então, esse facilitador, que é quem ali no momento do diálogo vai direcionar as pessoas, né? Vai direcionar o diálogo. E esse facilitador, ele precisa ser assegurado em relação a estar, né, com o conhecimento e habilidade de um facilitador. Então, a facilitação, ela exige muito, exige especialmente habilidade, né, para orientar a discussão, para assegurar que esse processo, que esse diálogo, ele seja engajado, ele seja participativo, que a organização, a comunidade civil, né, a sociedade civil consiga se falar a sua percepção, a sua perspectiva, que o pesquisador também, que o tomador de decisão também, que o usuário do serviço também consiga, então que todas as partes envolvidas, eles consigam participar. Então, pode ser requerido desse facilitador que ele tenha conhecimento sobre o serviço, né? Sobre, se for um sistema de saúde, sobre o sistema de saúde local. Então, o entendimento geral da governança, do financiamento, da oferta do serviço, da implementação, né? Tudo relacionado àquele tema a ser discutido, né? E também sobre o processo de tomada de decisão. Então, quais são as instituições que vão elaborar as políticas, quem é, e também que ele conheça o tema, né, de discussão, a síntese de evidência, que ele tenha a propriedade para falar sobre essa síntese de evidência para a política e compreender o diálogo como essa ferramenta de tradução do conhecimento, de disseminação daquele conhecimento. Então, tem toda a síntese de evidência e ele vai utilizar ali esse processo para traduzir. A gente tem ainda um elaborador apresentando a síntese no diálogo, mas o facilitador ele precisa ter esse conhecimento para facilitar as perguntas, o engajamento, né, a participação. Além disso, para que tudo isso possa ser
bem utilizado, ele tem que ter domínio pedagógico, né, para orientar essa apresentação, para orientar a discussão, para orientar a colaboração dos participantes. Tudo isso é o que a gente deseja, né? Geralmente, os diálogos, eles são... Geralmente, né? Não sempre, mas os diálogos, eles são geralmente utilizados, feitos, né? Elaborados utilizando as regras de Chatham House, para diálogo da política especificamente. Então, nas regras, a gente se assegura, né, que as falas que sejam realizadas ali durante o diálogo, elas não tenham identificação, para que os participantes e as suas respectivas filiações, elas não estejam associadas às opiniões comentadas na atividade, né? Então, por exemplo, se a gente está falando uma síntese de evidências sobre câncer de mama e a associação de câncer de mama tem uma fala, né? Então já vai estar associada a falar, mas foi a associação. Então, assim, todas as falas elas não são identificadas, né, na relatoria, para que justamente não tenha essa associação, né, à organização, à afiliação, né, do respectivo participante. Então, é importante também que o facilitador ele seja neutro, né, na questão, para poder mediar o diálogo em si, né? O facilitador ele precisa ler e reler a síntese, né, muitas vezes, para conhecê-la bem, mas ele precisa ser neutro, né? Para preparar ali mensagens de discussão, para preparar mensagens que possam ser discutidas, né, entre os elaboradores da síntese e que possa ser útil ali no objetivo do diálogo. Muitas vezes, e muitos diálogos, se usa um co-facilitador, que pode ajudar, auxiliar ali o facilitador, complementando, né, a sua atuação. Por exemplo, se tem mais de um conhecimento, mais de uma habilidade, mais de uma competência específica, a gente pode usar um facilitador e o co-facilitador que entenda, compreenda mais ali de tal ou de determinado assunto, né? Então, é importante também identificar e conhecer os participantes, né? As partes interessadas que tanto falamos, dentre uma gama de representações, de competências e de perspectivas que podem informar ali sobre as realidades políticas, econômicas, as possibilidades da implementação da política. Então, por exemplo, gestores, elaboradores de políticas, profissionais, prestadores de serviços, representantes da sociedade civil organizada, né, pesquisadores, organizações profissionais, que possam falar em nome de uma determinada parte interessada, né, de uma determinada organização, afiliação, né? Então, geralmente a gente vê ali que 20 participantes é um número ali adequado, mas esses 20 participantes pode dificultar ali também de engajar, né, de colocar a fala de todos eles, sobretudo agora também no online, né? Mas é geralmente um número ali equitativo, né, dentre essas representações, que deve ser equilibrada entre eles, né? Então, deve-se se assegurar até essa representação equilibrada, né, entre cada um. Então, se tem 2 pesquisadores, dois representantes da sociedade civil, 2 tomadores de decisão, então tentar trazer uma representação justa, né, equilibrada entre essas partes interessadas e identificar qualquer risco, né, ou implicação de uma determinada parte interessada que não pôde ir ou que foi excluída, sempre pensar nessa implicação de exclusão de alguém ali que pode limitar as informações, que pode reduzir a credibilidade do diálogo, né? Então, buscar essa representação e ativa, né? Participação ativa. O número ideal depende da questão de interesse, depende da natureza do tema da política, né? Depende dos tipos de conhecimentos necessários ali, depende das tradições, né? Das culturas, dos valores, então depende de uma série de questões. A gente fala ali que mais ou menos 20 pessoas, mas a gente pensa também que de 18 a 20 pessoas pode criar algum problema ali na coordenação, né? Pode limitar a participação de todos, mas a depender
da questão, você vai ali determinar esse conjunto. Não pode ser 100 pessoas, né, ali, porque a gente sabe que não vai trazer ali a participação de todos. Mas quando tem muitas pessoas, a gente lida com isso, com algumas estratégias, né? Alguns participantes são só observadores, né? Apenas ouvintes, divide grupos em grupos menores para discussão, então faz grupos menores. Por exemplo, já tivemos diálogo que nós dividimos em grupos e cada grupo tinha 2 representantes de cada organização, sabe? Então, dá para lidar também quando nós temos esses grupos maiores, faz ali uns grupos focais menores. O importante é engajar, que foi o que o Afonso perguntou, né? O importante é engajar e preparar esses participantes, e uma estratégia para engajar os participantes é realizar um convite formal, encaminhar um documento norteador, explicando, né, o diálogo, explicando a síntese, o objetivo dessa síntese de forma clara, transparente, trazendo a utilidade dela, até para a gente demonstrar o quão útil será a participação desse representante, né? Tudo isso antecipadamente, para a gente dar essa oportunidade para o participante revisar a síntese, né, e trazer contribuições, fazer perguntas aos elaboradores, ao facilitador, para evitar até fazer essas dúvidas, tirar essas dúvidas antecipadamente, para evitar explicar essas questões todas ou explicar todas as evidências durante o diálogo ali, né? Então, uma outra forma é gerenciar também as expectativas desses participantes, deixar muito claro como que vai se dar, né? Trazer informação integrada para o desenvolvimento das opções, para tudo, né? E antecipar quaisquer questões, né, e áreas do debate, né, sobre as informações específicas, né? Então, sobre as barreiras, facilitadores, sobre toda a síntese de evidência especificamente. Então, para identificar esses representantes, a gente pode fazer um mapeamento, né? Então, criar uma lista de pessoas, de grupos ou organizações com interesse no tema. Esses grupos, né, como nós falamos, podem ser os formuladores de políticas. E aí, quem são esses formuladores? Cargos eleitos pelo povo, políticos, servidores públicos, né, de todas as esferas, né, dessa multicapilaridade, né, do poder discricionário que nós temos. Gestores, né, grupos da sociedade civil. E aí, quem são esses grupos da sociedade civil? Grupos de usuários, associações, profissionais que estão associados a uma organização, organizações não governamentais, pesquisadores também, né, que poderão trazer esse mapeamento dos grupos. E a gente faz um mapeamento desse conhecimento prévio, né, listando ali o tipo de experiência para o tema, a disciplina do pesquisador, a publicação, qual que é a atuação do gestor, qual que é a experiência prática do profissional, tudo isso pensando e vislumbrando um processo participativo de fato, né? Então, sempre pensando ali que o diálogo ele é esse processo participativo, que ele vai ampliar perspectivas, né? E buscar o consenso, o acordo ali, tentando também permanecer aberto, né, também às novas ideias. Então, o diálogo é realmente esse diálogo que não busca o debate, né, especificamente de réplicas, de tréplicas, de gerar crítica, de defender hipóteses e valores e conceitos, mas buscar esse acordo, esse consenso participativo, ampliando as perspectivas.